Boa tarde, bom sábado. Não vou mentir não. Ontem, na hora que o pastor Valdomiro estava pregando, ele falou que é uma responsabilidade, que estava nervoso. Eu falei, se o presidente está nervoso, imagina eu, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite da administração. Muito obrigada. Estou muito feliz também. Como a Camila disse, eu me chamo Lavínia, eu tenho 15 anos e sou lá do distrito de Andradas, da Central de Andradas. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante. É uma história que, apesar de ser conhecida pelas crianças e adolescentes, até mesmo por vocês, tem muitos detalhes que passam despercebidos dessa história. E são eles que eu quero falar para você hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. João, capítulo 6, a partir do verso 1. Antes de nós lermos, convido você que curve suas frontes para a gente ter uma palavra de oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque nessa tarde, nesse finzinho de sábado, estamos aqui mais uma vez para abrir a Tua palavra. Eu te peço nesse momento que o Teu Santo Espírito possa entrar em nossos corações e em nossa mente. E que não seja eu que fale aqui, mas que o Senhor fale através de mim. Em nome de Jesus, amém. E diz assim, João capítulo 6, a partir do verso 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Certa vez, um pastor que frequentava uma faculdade, dava aulas lá, ele foi até a biblioteca em busca de uma coleção de livros. E naquela coleção estavam os seguintes títulos, todos os homens da Bíblia, todas as mulheres da Bíblia, todos os reis e rainhas da Bíblia e todas as parábolas da Bíblia. E ele chegou lá e ele estava em busca de um título que era todos os meninos e meninas da Bíblia. Quando ele chegou lá, ele ficou preocupado e ficou angustiado, porque aquele livro não estava lá. Ele começou a revirar aquela biblioteca, foi até a secretária para perguntar se ele sabia onde estava aquele livro. Mas a verdade é que aquele livro não existia. E ele disse isso porque a história que eu vou contar para vocês hoje, ele queria muito ler nesse livro, e com certeza seria um dos capítulos principais. Vamos voltar à cena. Jesus estava pregando no meio de uma multidão. Jesus e seus discípulos subiram um monte e daqui a pouco chegaram, não 10, não 100, nem 500, 5.000 pessoas. Na verdade, a Bíblia diz que são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, era como se fosse um campuri, muita gente. E todos nem mexiam o pé. Não queriam perder nada daquilo que Jesus queria dizer. Vou te dar um exemplo. Aqui nós estamos com aproximadamente 550 anciãos, anciãs e pastores. E a gente já tem que usar o microfone. Agora imagina mais de 5.000 pessoas sem microfone, sem tecnologia nenhuma. Eles queriam ouvir as palavras do Messias. E aí, daqui a pouco, os discípulos de Jesus se aproximam até ele e dizem assim, Senhor, temos que dar uma pausa. Já está passando o tempo, já chegou depois da hora do almoço já. E vocês aqui, anciãos e pastores, já sabem bem. Quando algum pregador começa a pregar, vai demorando, o pessoal já começa a querer ir embora, já vai levantando, vocês já vão ficando preocupados. Por isso eu prometo que já eu acabo, tá bom? Não vou demorar muito, não. Mas os discípulos ficaram preocupados e começaram a dizer, Senhor, já faz muito tempo que eles estão aqui, já ouviram demais,
melhor mandar cada um de volta para suas casas, e amanhã eles voltam, ou outro dia eles voltam. Quando os discípulos disseram isso para Jesus, Jesus olhou para Filipe e disse, vocês devem dar-lhes de comer. Filipe, então, ficou com o rosto surpreso quando Jesus disse isso para ele, e ele falou, Senhor, é impossível. Nem que a gente junte todo o dinheiro que os discípulos têm aqui, não daria para comprar pão para todas essas pessoas. É muita gente. Eles estavam longe de qualquer localidade, de supermercado, de padaria, não tinha nada. E aquelas pessoas estavam com muita fome. Então, aqui a gente pode tirar a primeira lição dessa tarde. Filipe. Filipe era um discípulo de Jesus, certo? Filipe já, com certeza, deveria ter andado com Jesus em vários lugares, já deveria ter presenciado vários milagres de Jesus. Mas quando Jesus fala para ele dar para comer para aquelas pessoas, ele diz que era impossível. Ele diz que não tinha como. Se Filipe já sabia que ele estava andando com Jesus, será mesmo que não acreditava que Jesus poderia fazer um milagre? E muitas vezes nós, anciãos, anciãs e pastores, estamos dentro das igrejas, andamos com Jesus, temos ministérios, e simplesmente achamos impossível um adolescente se levantar e conseguir pregar o evangelho. Achamos impossível que não tem como um milagre acontecer através de uma criança, de um juvenil, de adolescente. E foi isso que Filipe fez. Mas, neste momento onde acontece tudo isso, é que aparece o discípulo, figura-chave da nossa história de hoje. Ele não era o discípulo mais conhecido da Bíblia, não escreveu um evangelho. Ele era como se fosse o segundo violino da orquestra. Não andou nas águas como seu irmão, estava presente nos momentos importantes, no Monte das Oliveiras, na ceia, mas não era tão importante que é citado muito na Bíblia. Eu estou falando de André. Vamos conhecer um pouquinho de como André entrou para a história para ser discípulo? Abra comigo sua Bíblia agora em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 18, 19 e 20. Mateus, capítulo 4, verso 18, 19 e 20. Diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Aqui temos um spoiler da vida de André, porque isso aqui, o chamado de André, aconteceu muito antes da pregação do monte. Mas sabe por que nós temos um spoiler do que ia acontecer? Porque aqui Jesus já disse para André que a partir naquele dia ele seria um pescador de homens. E André foi sim um pescador de adolescentes no dia que estava acontecendo a pregação do monte. Entre as poucas palavras que André disse naquela tarde estão, há aqui um menino. Uma frase curta, mas que faria muita diferença. Descobrir um menino no meio de uma multidão não é difícil. Com certeza, naquele lugar, tinham muitas crianças e muitos meninos. Mas descobrir um menino que tinha comida, onde aparentemente era impossível, aí já é outra história. Ali estava o desafio. Mais de 5.000 pessoas, bem depois da hora do almoço, e nenhuma solução. Mas aí André lembra que ele tinha visto de relance um garoto chegando com sua cesta de pães e peixes. E ele começa a procurar aquele garoto. E o menino estava bem no meio da multidão, mas perto o suficiente para ser encontrado com os olhos de líder de André. André, como líder, ele via potencial nas pessoas. Quem tomou a iniciativa? André. André, então, pega o garoto, o menino apenas diz, é para Jesus? Então eu vou. Se é para Jesus, eu entrego tudo o que eu tenho. E levou até Jesus. Eu fico imaginando André chegando com aquela aparente solução. 5 pães e 2 peixes. Só que para André, 5 pães mais 2 peixes eram igual a 5.000 lanches. Quando André chega e diz, Senhor, há aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando a reação dos outros discípulos. Uma cara meio séria, olhando para André e dizendo assim, você ficou louco? Isso é uma falta de respeito, porque tem 5.000 pessoas aqui e você chega com essa solução milagrosa de 5 pães e 2 peixes?
Olha isso, olha Jesus está pregando, você atrapalhou, tira esse menino daqui. Tenta achar alguma coisa que vai ajudar. Mas André disse, eu fui atrás da solução. E eu achei um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Eu não sei o que Jesus vai fazer com isso, mas eu sei que ele pode fazer algo. E eu vou ajudar ele. Sabe, para compreender a beleza de um milagre, assim como André compreendeu, a gente precisa estar no local e na hora onde tudo aconteceu. E a gente não sabe o nome do garoto. Eu realmente gostaria de saber. A gente não sabe o nome de muitas pessoas da Bíblia, como a mulher samaritana, o ladrão da cruz, os 3 reis magos. Mas, independentemente de qual era o nome desse garoto, o fato é que ele foi um dos maiores protagonistas de um dos maiores milagres que Jesus já realizou na história da humanidade. No coração daquele garoto tinha um pouquinho de desbravador, porque ele era um servo de Deus e um amigo de todos. Mas, acima de tudo, ele era o melhor amigo de Jesus. E assim você conhece a história. Dadas as ordens, Jesus partiu o pão, Jesus multiplicou os pães e os peixes. E aí saíram os 12 discípulos para entregar essa comida para a multidão. André, aquele que chegou com a solução que aparentemente era impossível, foi e também distribuiu o alimento. Imagine só agora a cara dos 12 discípulos, com vários cestos de pães e peixes em volta, olhando para Jesus, sorrindo, olhando para a multidão, surpresos, porque aquilo era algo que não podia acontecer. Mas naquele momento os discípulos realmente perceberam, aquele que nós andamos todo esse tempo no ministério é realmente filho de Deus. Eu imagino Filipe imaginando, por que eu duvidei dele? Porque eu achei que era algo impossível quando ele realizou um milagre bem nos meus olhos. Imagine André, os discípulos indo até Jesus e abraçando. Eu não sei se isso realmente aconteceu, mas tente imaginar. André, os discípulos indo até Jesus e abraçando ele, dizendo, Senhor, realmente, o Senhor achou uma solução bem grande. Conseguimos resolver o problema. Deus quer pegar o pouco e o pequeno que há nas crianças e adolescentes das nossas igrejas e transformar em algo grande e imenso. Eu fico imaginando quando aquele garoto viu o que tinha acontecido com os pães e peixes. Ele simplesmente diz, olha o que aconteceu com a minha comida, que era só para mim, só para minha família, quando eu entreguei nas mãos de Jesus. Nós jamais podemos avaliar ou medir o que pode acontecer quando nós levamos um adolescente, um juvenil, para entregar a Jesus seus talentos, seus dons e a sua vida. Há aqui um menino. Foi tudo o que André disse. André teve 3 principais pontos. Primeiro, ele teve a visão. Há uma necessidade. Há uma necessidade a qual aparentemente não há solução. Uma multidão passando fome. Segunda visão de André. Ele agiu. Ele fez a ação, ele foi atrás de uma solução. E terceiro, ele leva a solução até Jesus. André, ele não esperou, ele foi e fez. Ele foi com olhos de líder, encontrou aquele garoto e levou para entregar tudo o que tinha a Jesus. Hoje também pode ter certeza que há muitos meninos e meninas, adolescentes, que estão dispostos a entregar suas habilidades a Jesus. Com a atitude de André, ele estava fazendo a inclusão das crianças no ministério de Jesus. A igreja hoje precisa de pessoas como André. Homens e mulheres, anciãos, anciãs e pastores, descobrindo e encaminhando adolescentes e juvenis a Jesus. André, quando ele estava levando o garoto a Jesus, eu acho que ele deve ter imaginado assim, olha, eu vou seguir o exemplo que Jesus me deixou. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então eu vou fazer isso. Eu vou levar essa criança, eu vou levar esse adolescente até Jesus. Não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que ele vai ter a solução. André nem imaginava o que poderia acontecer quando ele disse, há um menino aqui. Ele não sabia o que Jesus iria fazer. Nem o garoto sabia, mas eles confiavam em Jesus. Eu fico imaginando quando Jesus percebeu que a doação vinha de um garotinho, de uma criança, de adolescente. Os olhos de Jesus devem ter brilhado. Ele deve ter aberto um sorriso no rosto e dito assim, obrigado. Obrigado, meu filho, obrigado, adolescente, obrigado, criança, porque você decidiu entregar tudo o que você tinha a mim.
Nunca, jamais, anciãos e anciãs, nunca subestime só porque os talentos e os dons estão nas mãos de um menino ou de uma menina ou de um adolescente dentro da sua igreja. André foi o primeiro a ensinar por palavra e por exemplo o que é ser um ancião. Foi através de André que começou o ministério do ancionato. Porque o ministério do ancionato não é só pregar, o ministério do ancionato não é só fazer classes bíblicas, apesar de isso ser muito importante. Mas tem muitas crianças e adolescentes que também podem fazer parte disso. André ensinou por palavra, ele ensinou por exemplo, que uma criança que parecia despercebida e que nenhum outro acreditou que seria possível, ele encaminhou ele até Jesus. Nós precisamos aumentar o número de Andrés nas nossas igrejas, e isso é urgente. Em cada igreja, Jesus ainda está à procura de homens e mulheres que vão atrás de crianças e de adolescentes para encaminhar eles até o céu através dos milagres que eles podem fazer junto com Jesus. Precisamos levar esses juvenis aos pés de Jesus, senão que aqui estamos nós hoje, há mais de 2000 anos após esse grande milagre, e ainda falamos do que Jesus fez, o que aquele garoto fez e o que André fez. Quando o menino e sua mãe arrumaram um cesto de pães e peixes naquela manhã, eu duvido que eles teriam imaginado que quando o garoto voltasse para casa, ele teria ajudado Jesus em um grande milagre. Eu quero encerrar o sermão de hoje contando uma história minha. Eu sempre fui apaixonada pela igreja, sempre. Amo os ministérios da igreja, aventureiro, cantar, pregar, sempre amei. Só que eu sempre fui muito apaixonada por batismos. Todo sábado, quando eu era pequena, acordava e falava: papai, mamãe, hoje vai ter batismo? Calma, hoje ainda não, tá quase. Eu era apaixonada por batismos. E eu sempre quis ter o desejo de me batizar desde bem pequena. E teve uma semana da primavera, que foi o pastor Gustavo de Sá que fez em 2017. E ele fez um apelo, e lá eu me decidi me batizar. Só que eu era muito jovem, muito pequenininha, eu tinha só 8 anos de idade. Só que eu decidi lá. E durante um ano, eu fui me preparando, fui fazendo estudos bíblicos com meu pai, que é um dos anciãos da igreja. E nesse um ano, eu tive apoio de pastores e anciãos que me encaminharam aos pés de Jesus. Durante esse um ano, eu não parei, porque eu não podia batizar ainda. Eu cantava, eu dava estudos bíblicos, eu ajudava, eu participava dos aventureiros. E aí, no dia 12 de maio de 2018, na semana do meu aniversário, eu fui batizada. Eu me batizei. Eu me entreguei a Jesus. Depois daquele dia, eu posso te garantir que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois daquele dia, no dia do meu batismo, eu fiz um voto comigo e com Jesus, que onde quer que eu for, uma pessoa pelo menos que está do meu lado tem que saber que eu amo Jesus, e uma pessoa pelo menos tem que conhecer do evangelho que eu conheci na minha igreja. Mas eu posso te dizer que isso jamais seria possível se anciãos e pastores não tivessem se levantado e dito: você, adolescente, você, Lavínia, você vai se batizar sim. Você, menino de cesta de pães e peixes, você vai se batizar porque você quer se entregar a Jesus. Anciãos, eu quero te dizer uma coisa hoje. Anciãos e anciãs e pastores, vale muito a pena encaminhar adolescentes, juvenis, crianças, jovens aos pés de Jesus. Vocês não fazem ideia do quanto isso vale. Para vocês podem parecer algo, mas ainda está na minha geração, mas na geração futura, eles podem sim levar muitas pessoas para o céu. Muitas pessoas para o céu. E eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu me coloco com os meus talentos e meus dons nas mãos de Jesus. Aquela criança que senta no fundo da sua igreja, que você fala: ela só vem para me encontrar com os amigos, só para conversar. Essa criança está esperando você chegar até nela e apresentar Jesus para ela, para que um dia ela possa estar cantando lá na frente da igreja. Essa criança que sempre te cumprimenta com um sorriso no rosto, que você acha que só pode fazer parte da recepção,
Ela está esperando você encontrar ela com olhos de André e dizer: há aqui um menino que um dia pode se tornar um pastor ou um ancião pregando lá na frente da igreja. Vocês precisam ser Andrés. Algo que parece impossível, um milagre para uma criança, para um adolescente, é totalmente possível para Jesus. Eu posso te garantir, vale muito a pena entregar crianças e adolescentes nas mãos de Jesus. Vale muito a pena. E você, ancião e anciã e pastor, se coloque inteiramente nas mãos de Jesus também, para realizar milagres em prol de outras pessoas. E assim, através do seu ministério, pode ter certeza que quando você se entrega nas mãos de Jesus, através do seu ministério, muitos adolescentes, crianças e juvenis vão se entregar a Jesus, porque você decidiu se levantar e agir hoje. Nesse momento, eu convido aqueles que aceitaram esse chamado de se entregar a Jesus, mas não somente se entregar, mas quando você chegar na sua igreja nesse final de semana, ou semana que vem, ir atrás de uma criança, ir atrás de um adolescente que está disposto a entregar seus talentos e seus dons na igreja e levar muitas pessoas para o céu. Eu convido esses anciãos, essas anciãs, esses pastores a se colocarem em pé. E juntos nós vamos orar, intercedendo por cada adolescente das igrejas, por vocês também, porque vocês têm um chamado, e esse chamado Deus coloca no coração de vocês, para vocês irem em busca de adolescentes e juvenis que querem ir para o céu. Oremos. Senhor Deus, aqui estão reunidos mais de 550 anciãos, anciãs e pastores que decidiram dizer sim ao chamado de não deixar nenhum adolescente para trás, de não deixar nenhuma criança, um juvenil para trás, porque eles sabem que vai ser através do ministério deles com Jesus, com Deus, que eles vão conseguir encontrar adolescentes para entregarem a Ti. Por favor, Senhor, por favor, entre no coração deles. Estamos encerrando o sábado agora, mas não encerrando o nosso ministério. O nosso ministério, nosso chamado começa hoje. Por isso eu te peço, quando eu for para o céu, eu quero encontrar com centenas de adolescentes, crianças e jovens que esses anciãos estarão levando para Ti. Eu te imploro, ó Pai, entre no coração de cada um deles agora. Eu sei que tem um nome de uma criança, de adolescente na mente deles agora, e eles sabem que esse adolescente, essa criança estará entregue nas mãos de Jesus. Eu te imploro e eu te peço essa bênção neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Fica comigo aqui. Podeis assentar um pouquinho. Solta aquela vinheta do looping da apresentação da Lavínia de novo. Coloque de novo, eu quero uma entrada triunfal. Se nós não fizermos, eles farão. Tá bom? Eles farão. A obra não vai parar. Enquanto velhos cacarecas, cheios de vícios e de preconceitos e de dificuldades, ficarem travando a obra de Deus, eles vão fazer. Eles vão fazer. E eu louvo a Deus, porque em algum momento, como Elias, nós pensamos: estou sozinho, Senhor. Todos abandonaram. Essa juventude está tudo perdida. Está tudo aí mexendo com promiscuidade, está tudo mexendo com cinema, está tudo mexendo com música do mundo, com droga. A igreja está perdida, Senhor. Aí Deus chega para Elias e fala assim: você está errado. Tem 7.000 que não se levantaram
a favor de Baal. Tem muita gente como Lavínia aqui que vai tocar essa igreja. Você pode ter certeza disso. Tem muita gente como Lavínia que vai tocar essa igreja. E eles já estão se levantando. Foi a proposta desse ancião, deste concílio, terminarmos o sábado com uma voz como essa, mostrando que haverá continuidade. Se o Senhor Jesus não voltar nos nossos dias, haverá continuidade. Mas eles precisarão do nosso apoio, do nosso carisma, da nossa força, do nosso financiamento e de legitimidade para esta voz continuar sendo ouvida. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado. Muito obrigado por esse sábado.